Amém, queridos? Vamos à palavra do Senhor. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal que entrou. Roberta, seja bem-vinda. Rosana, seja bem-vinda. Pastor Silas e pastora Rita, sejam bem-vindos. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 12. Tá? Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler aqui Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, nós vamos estar lendo aqui rapidamente na palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 1, acompanha comigo aí. Lucas capítulo 12, no versículo 1, tá? Vou repetir aí, Lucas capítulo 12, versículo 1, mas antes eu quero te falar o tema da mensagem de hoje. Como eu falei, é um tema bem forte, mas eu acredito que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, tá? Coloca o tema aí, Breno, para o pessoal ver o tema, tá? Esse é o tema da mensagem de hoje. E você hoje? Você fez essa pergunta, tá? Você já se fez esta pergunta? E se você morresse hoje? E se acontecesse alguma coisa com você hoje? E se o Senhor te chamasse hoje? Você já refletiu sobre a morte? É um assunto que nós não gostamos muito de falar, não gostamos muito de trazer, porque quando nós falamos sobre morte é um tema muito pesado. E eu pensei nesse tema justamente por conta da morte da Marília Mendonça. Vocês viram aí essa semana a morte da Marília Mendonça, e o que me fez refletir sobre esse tema foi que ela estava vivendo uma vida comum. Ela foi, segundo os noticiários, né, ela foi lá, se vacinou, tomou vacina, entrou no avião, fez vários stories a caminho do avião, indo em direção ao avião, ela foi filmando, dentro do avião foi filmado. E assim, tudo indicava que a vida dela estava normal e que o dia terminaria como qualquer outro dia. Mas de repente, simplesmente por um acidente aéreo, a vida não só da Marília Mendonça, mas de todos que estavam a bordo foram levadas. Então, o que me fez pensar e refletir nisso é que realmente a nossa vida ela está totalmente na dependência do Senhor, nas mãos do Senhor. Ninguém tem controle sobre a vida, sobre a hora que nós nascemos, e não temos controle também sobre a hora que nós iremos embora. E é uma grande verdade que muitos não gostam de pensar, muitos não gostam de refletir. Falo com muita seriedade desse assunto, porque, como o Paulo colocou aqui agora, né, um assunto importantíssimo, mesmo que seja um assunto muito evitado, a gente às vezes não gosta de falar sobre esse assunto, a gente se sente mal numa época de pandemia, numa época onde os noticiários falaram de muitas pessoas que morreram, de muitas pessoas que foram embora, né, por conta da pandemia, por conta de uma enfermidade, por conta de um vírus que assolou a humanidade. Mas é um assunto que precisa ser falado. E se você morresse hoje? Eu poderia aqui falar várias coisas sobre a morte. Eu poderia aqui falar várias coisas sobre nós pensarmos em relação à morte. Mas eu separei 3 pontos, 3 coisas que eu gostaria que você meditasse hoje em relação à morte. Tá? Lucas capítulo 12, eu quero falar com você. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Eu quero ler Lucas capítulo 12 com você. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não há de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido ou revelado. Porquanto tudo que em trevas disseste, a luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não tenham medo, não temais o que mata um corpo, depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem vocês devem temer.
Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis, e nenhum deles... Por 2 cetis, uma pergunta, né? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então não temam, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados, aos potestades, né, aos príncipes, os poderosos, não estejais solícitos de como ou do que haver de responder, nem do que haver de dizer, porque na mesma hora dará o Espírito Santo que convém de falar. E disse-lhe uma pessoa no meio da multidão: Mestre, diga para o meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhes disse: Homem, quem me colocou por juiz, né? Ou repartidor entre vós? Aqui ele está falando de um juiz humano, aquele que lida com a parte burocrática da herança, tá? Mas ele lhe disse, versículo 15, e ele disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida não consiste na abundância dos seus bens, na abundância daquilo que você possui. E Jesus propôs uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. E ele pensava consigo mesmo: o que eu posso fazer? Não tenho onde recolher os meus frutos, ou seja, ele já não tinha mais espaço para colocar as suas riquezas. E disse: farei isso. Ele teve uma ideia. Vou derrubar os meus celeiros e vou edificar outros maiores. E ali vou recolher todas as minhas novidades e todos os meus bens. E vou falar para mim mesmo, para a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Então, descansa, come, bebe e folga. Versículo 20. Mas Deus, olha só, o próprio Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Somente até aqui, até o versículo 21. Assim é aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Boa noite, Lucilene. Seja bem-vinda, minha filha. Então eu quero fazer você refletir: e se você morresse hoje? Nessa passagem que nós lemos, Jesus ele começa ali a falar com os seus discípulos, falando para que eles tomassem cuidado, tivessem cuidado com a hipocrisia, com o fermento dos fariseus, e ele fala que ele não deveria temer aqueles que matam o corpo. Por que eles falam isso? Por que Jesus fala isso? Porque os discípulos seriam perseguidos pelos fariseus, os discípulos seriam perseguidos pela liderança judaica daquele tempo. Então muitos iriam morrer como morreram, muitos seriam presos como foram, muitos seriam açoitados como foram. E Jesus estava falando: olha, vocês têm um extremo valor diante de Deus, diante do Pai. Vocês podem não ter um valor diante dos homens, porque depois de morto o teu corpo vai se desfazer, mas diante de Deus você tem um extremo valor, ao ponto de Jesus falar: olha, até no versículo 7, ó, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então assim, fique tranquilo que eles podem te desprezar, mas Deus não despreza você. Você para Deus tem um grande valor. E aí ele fala: então, diante das circunstâncias, não me negue em hipótese alguma, porque se alguém me negar, eu também negarei diante dos anjos de Deus. Agora, se alguém me confessar e assumir que a sua vida pertence a mim, assumir o seu chamado, assumir que você é um cristão, diante dos anjos de Deus, eu também confessarei e colocarei você lá. E você, por isso que depois ele fala assim: olha, uma palavra contra o Filho do Homem, no versículo 10, lhe será perdoada, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Qual é a blasfêmia? Esse aqui é o pecado que as pessoas falam, que é o versículo 10. É o pecado chamado pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo o texto, qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Negar a Cristo.
negar o Espírito Santo, rejeitar, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é rejeitar Jesus como Senhor e Salvador, é negar a Cristo como seu único Senhor e Salvador. E aí ele diz, olha, quem me negar vai blasfemar contra o Espírito Santo. Depois ele começa a falar que as perseguições aconteceriam, e aí do meio do nada um chega lá no versículo 13, né? Chega um lá e fala, mestre, então diz ao meu irmão que reparta herança comigo. Aí Jesus fala, tu é maluco também, porque não somente acautelai-vos da hipocrisia, mas também a avareza. Porque a vida de uma pessoa, a vida de um ser humano não se constitui nos bens que tem. Hoje em dia, se nós olharmos a sociedade, as pessoas analisam os outros pelo que têm. E muitas das vezes, quantas vezes, né, uma pessoa digna de caráter foi desprezada porque era uma pessoa muito simples, uma pessoa que tem muito dinheiro, mas também não vale nada, foi ovacionada, foi tratada com todo um respeito, quando na verdade era uma pessoa sem caráter. E ao contrário também acontece, tá? Não é porque a pessoa é rica que ela não tem caráter, porque tem muito pobre vacilão, tem muito pobre sem caráter, tem muito pobre que não vale nada, tá bom? Tem muito pobre que não vale nada. E tem muito rico que é honesto, que tem caráter, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que a sociedade, de um modo geral, ela analisa a pessoa pelas suas roupas, pelas suas posses, pelo local onde ela mora. Mas Jesus diz o seguinte, essas coisas até podem... Jesus não é contra essas coisas, tá? A palavra de Deus não é nem nunca foi contra essas coisas, mas Jesus ele diz que a nossa vida ela não consiste nessas coisas. Essas coisas não são as coisas mais importantes que nós temos. E aí ele vai contar uma parábola que um homem muito rico teve uma colheita em abundância, ou seja, a colheita dele já foi muito abundante, ele já era muito rico. E aí quando teve mais, quando teve sobra, o que ele fez? Ele pensou nele e ele falou, olha, eu vou destruir os meus, construir celeiros maiores, eu vou guardar mais. E aí ele vai dizer assim, vou descansar, vou comer, vou me alegrar, tipo, minha vida está garantida. Mas o próprio Deus, o Jesus diz aqui, né, no versículo 20, o próprio Deus lhe disse, louco, essa noite tu vai morrer, cara. Te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Ou seja, tudo que você fez na tua vida, para quem será? Para quem será? Qual foi o objetivo de você ter juntado tantas coisas nessa vida? Jesus não é contra, Deus não é contra as riquezas. Eu quero que você perceba aqui no versículo 21, ó. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, preste atenção no que eu vou te falar agora. A palavra de Deus não está falando que a pessoa que ajunta tesouros, Deus não aprova ela. Ao contrário, a palavra de Deus está falando que ela ajunta somente para si. Olha o versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros. Para si ajunta tesouros. E não é rico para com Deus. Ou seja, a sua riqueza não tem propósito. A sua riqueza, quando a pessoa é rica, a riqueza segundo o coração de Deus, eu poderia até falar essa mensagem, né? Depois você poder anotar aí para não esquecer. A riqueza segundo o coração de Deus. A riqueza segundo o coração de Deus é aquela que promove o reino, que promove Jesus, que promove salvação, que abençoa vidas, que transforma lares, que abençoa famílias. Essa riqueza Deus aprova e Ele quer te dar em abundância, Ele quer te prosperar e te enriquecer em abundância. Mas aquele que ajunta somente para si, através da hipocrisia e da avareza, essa riqueza não é uma riqueza segundo o coração de Deus. Então, queridos, Jesus não está falando da riqueza, mas Ele está falando de um homem que colocou toda a sua esperança, que colocou toda a sua confiança na riqueza, e a palavra simplesmente disse, tu é louco, porque amanhã tu morre para quem tu ajuntou. Se você morresse hoje, tudo que você fez na tua vida vai para quem? E dentro desse texto, dentro dessa passagem, eu quero destacar 3 pontos que eu acho fundamental e que eu quero que você nessa noite medite. Paulo Júnior compartilhou aqui com a gente João 3,18, né? Deixa eu abrir aqui para ver.
João 3,18, diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do Filho de Deus. É isso, essa é a blasfêmia. Não tem perdão, ele mesmo já diz, né? Já está condenado. Então, é um pecado sem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. E se você morresse hoje, em quem está a tua fé e a tua esperança? Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você. Se você morresse hoje, né, que é o tema da nossa mensagem, em quem está a tua fé e a... Perdão. Em quem está a tua fé e a tua esperança? O próprio Cristo no versículo 4, né, no versículo 4, ele diz assim: eu digo-vos, meus amigos, não temas aqueles que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas, agora olha o versículo 5. Eu vos mostrarei a quem vocês devem temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a esse vocês devem ter medo. Então, o nosso temor tem que estar em Cristo. Eu tenho medo de Deus não me aceitar. Eu tenho medo de Deus me rejeitar. Então, em quem está a tua fé? Por isso a nossa fé deve estar em Cristo, porque sem Cristo nós já estamos rejeitados. Sem Cristo nós não seremos aceitos diante de Deus. Sem Cristo nosso caminho, nosso destino é direto ao inferno. Em quem está a tua fé? Sem Cristo, a nosso caminho é a morte eterna. E se você morresse hoje, o teu coração está firme em Cristo, a tua fé e a tua confiança está firme em Cristo. Por isso ele diz no versículo 8, olha, todo aquele que me confessar diante dos homens, me confessar. Então é Jesus falando sobre ele. Também o Filho do Homem, ou seja, o Cristo ressurreto, ele ressurreto, o confessará diante dos anjos de Deus. Então a palavra está nos ensinando que a nossa fé, o nosso coração e a nossa esperança deve estar constantemente em Cristo, querido, porque a nossa vida não acaba aqui. Nós não sabemos, mas em quem será que a fé, a confiança e a esperança de Marília Mendonça estava? Em quem será que a fé e a confiança e a esperança daquelas outras pessoas que estavam dentro do avião? Em quem será que a fé, a confiança e a esperança do coração de centenas e milhares de pessoas morrendo hoje e muitas neste exato momento? Em quem será que o coração, a fé, a confiança e a esperança dessas pessoas estão? A vida está nas mãos de Deus e a qualquer momento, como brinca o pastor Cláudio Duarte, né, pode chamar a tua senha. E em quem está o teu coração, a tua fé, a tua confiança, a tua esperança? Porque a vida não acaba aqui. Nós teremos uma vida eterna após a morte, uns para a morte eterna e outros para a vida eterna, mas eu vos afirmo na autoridade do nome de Jesus Cristo, que aquele que confia no Senhor Jesus Cristo, que aquele que reconhece Jesus como seu único Senhor e Salvador, que aquele que coloca a sua esperança, o seu coração e a sua suficiência na pessoa de Cristo, na sua total dependência na pessoa de Cristo, a esses está garantido a salvação e uma vida eterna ao lado de Jesus e ao lado de Deus, para todos sempre. Por isso, você que me ouve, se você ainda não tomou uma posição ao lado de Jesus Cristo, hoje é o momento, agora é o momento, seja ao vivo ou seja uma gravação. Por isso eu peço a vocês que assim que acabar essa live, compartilhe os links, compartilhe essa mensagem, porque muitos precisam ouvir o que eu estou falando nesse momento. Muitos precisam ouvir esta mensagem. Então hoje
entregue a sua vida, entregue a sua esperança, entregue a sua confiança a Jesus e dizendo, olha, se hoje eu partir, Leonardo, se hoje o Senhor me chamar, toda a minha esperança, minha fé e minha confiança estão nele, porque, como diz a palavra, ao homem, ao ser humano, cabe a morrer uma só vez. Não existe mais de uma morte, não existe reencarnação, esse negócio de morrer e você vai nascendo de novo e vai se aperfeiçoando, isso não existe. A palavra de Deus nos ensina que ao homem cabe morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. E o juízo não é o julgamento como os filmes passam, que você ainda vai ser julgado se você foi bonzinho ou se você foi malzinho. Não, a palavra juízo ali é sentença. Logo após a morte, segue a sua sentença. E neste momento você já está sendo julgado. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho já está condenado. Então a você que me ouve, na autoridade do nome de Jesus Cristo, não é Jesus que está clamando por você, é você que precisa clamar por Ele. É você que precisa pedir perdão. É você que precisa se arrepender. É você que precisa declarar, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. E se o Senhor não me salvar, se o Senhor não interceder por mim diante de Deus, ninguém mais vai. E eu te garanto que, preste atenção aí, se você puder escrever nos comentários junto comigo, para poder ficar bem gravado, né? Quando eu estou na igreja eu peço para o pessoal repetir. Mas se a gente está online, escreve aí nos comentários. Melhor do que ter uma boa vida é buscar ter uma boa morte. Já parou para pensar nisso? Escreve aí nos comentários. Melhor do que ter uma boa vida é buscar ter uma boa morte. E com Jesus, nós estamos garantidos. Por isso ele fala, olha, não temam a morte do corpo, tema a morte da alma. Não tema a morte do corpo, tema a morte da sua alma. Então, melhor do que ter uma boa vida, queridos. Jesus não é contra você ter um conforto. Jesus não é contra você ter riquezas. Jesus não é contra você ter uma boa vida nessa terra. Só que Ele quer que você entenda que melhor do que ter uma boa vida é você procurar ter uma boa morte. Vamos seguir? Segunda coisa que eu quero falar com você. Se você morresse hoje, aonde estaria o teu coração? Se você morresse hoje, boa noite Diego, boa noite Ana Lúcia, aonde estaria o teu coração? No versículo 13, ele diz assim, ó, e disse um no meio da multidão, mestre, fala para o meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhes disse, homem, quem me pôs juiz e repartidor, advogado, né, para dizer quem tem que ficar com o quê? Mas esse tipo de declaração já revelou o coração daquele homem. Se ele está brigando com um irmão por causa de coisas materiais, ele já revelou aonde está o coração dele. Por isso que eu falei, melhor do que ter uma boa vida é buscar ter uma boa morte. Porque aquele homem, ele revelou aonde estava o coração dele. E aí Jesus foi e diz, olha, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Perdão. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer homem, de qualquer um, não constitui, ou seja, de qualquer pessoa, não constitui na abundância dos bens em que possui. Então a palavra de Deus nos orienta a colocarmos o nosso coração nas coisas que realmente importam. Como primeiro, eu já falei, na presença de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E assim sermos selados
através do Espírito Santo de Deus. Mas aonde tem colocado o seu coração? Por que eu estou falando isso? Porque se hoje fosse o seu último dia, você gastou energia com o quê? A tua mente estava pensando em quê? Você passou o teu dia extremamente preocupado com coisas que você não poderia resolver? Se hoje fosse o teu último dia, aonde estaria o coração? Às vezes as pessoas passam a vida inteira com a cabeça no passado e outras passam a vida inteira com a cabeça no futuro. Mas aonde estaria a tua cabeça? É isso que eu quero dizer. O teu coração estaria focado em quê e em quem? Se hoje fosse seu último dia, será que valeria a pena você não ter perdoado? Será que valeria a pena você ter brigado? Você percebe que essa expressão veio de alguém que estava brigando com seu irmão, com alguém da sua família, por causa de coisas materiais. Então, se hoje fosse teu último dia, valeria a pena você ter brigado com a sua família? Valeria a pena você ter brigado com teu pai? Valeu a pena você ter guardado tanto ódio do teu pai? Valeu a pena você ter guardado tanto rancor da tua mãe? Valeu a pena você ter guardado esse rancor? Valeu a pena você ter enchido o teu coração? Boa noite, tia Kátia, seja bem-vinda. Benção, tia. Valeu a pena você ter enchido o teu coração de raiva? Valeu a pena você ter nutrido raiva? Valeu a pena você ter nutrido ódio? Valeu a pena você ter nutrido inveja? Valeu a pena ter passado a perna em alguém? Valeu a pena ter sustentado mentiras? Valeu a pena viver uma vida dissoluta? Valeu a pena viver uma vida como eu posso dizer? Uma vida fútil. Era essa a palavra. Valeu a pena uma vida fútil? Se hoje fosse o seu último dia, será que valeu a pena você ter enchido a sua cabeça e o teu coração dessas coisas? Se hoje fosse o teu último dia, valeu a pena você ter ficado de birra com teu marido, de birra com a tua esposa, por pequenas coisas? Valeu a pena você ter gastado toda a tua energia em brigas que não levou o teu casamento a lugar nenhum? Se hoje fosse teu último dia e Deus fosse te recolher hoje e você fizesse análise da sua vida, será que valeu a pena você ter vivido desse jeito? Porque são nessas coisas que a gente coloca o nosso coração. E se você colocar o teu coração nessas coisas, a tua vida é fútil demais. Por isso Paulo nos orienta em Filipenses no capítulo 4, versículo 8. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é do bem, coisas alegres, que promovem paz, justiça, que promovem alegria, coisas que falam do reino, que é louvor, que é virtude, que glorificam a Deus. Essas coisas devem ocupar o teu pensamento, essas coisas devem ocupar a tua mente, essas coisas devem conduzir a tua maneira de pensar. Então, eu pergunto para você, valeu a pena? Será que valeu a pena? Se Deus te levar hoje, se você for morrer hoje, será que valeu a pena você não ter ligado para aquela pessoa porque você estava de birra com aquela pessoa? Valeu a pena você não ter falado eu te amo? Pensa nisso. E o terceiro e último ponto que eu quero que você reflita nessa mensagem é versículo 20 e 21. Deus disse, olha, louco, esta noite pedirão a tua alma, ou seja, você vai morrer. Tudo o que você fez, para quem será? Assim é aquele que para si mesmo ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Como eu falei, a palavra não está condenando a riqueza, mas está condenando uma riqueza avarenta, uma riqueza sem propósito. E se hoje Deus te chamar
Será que você serviu a Deus como você deveria ter servido? É o terceiro ponto que eu quero que você reflita. Porque ele diz assim, olha, você juntou riquezas para si, ou seja, os seus recursos, a sua riqueza poderia ter abençoado muitas vidas. Então, assim, por isso ele diz assim, olha, não é rico para com Deus, ou seja, não foi útil para o reino. Tinha tanta riqueza, mas não foi útil para o reino. Tinha tanto dom, mas não foi útil para o reino. Tinha tanto talento, mas não foi útil para o reino. Então, será que se você for chamado hoje, se Deus te matar hoje, se você for morrer hoje, será que você serviu a Deus como deveria servir? Será que você tem colocado diante do Senhor o seu dom, a sua vida, as suas posses, as suas riquezas, a sua família? Será que você tem colocado diante de Deus a sua vida à disposição do Senhor como um bom servo? Será que você não pode servir melhor? Porque muitas das vezes nós direcionamos a nossa vida somente para nós, como aquele homem. Olha, ele ajuntou riquezas para si. Mas, querido, quantas pessoas você poderia ter ajudado? Quantas pessoas você poderia ter servido? Quantos irmãos você poderia ter servido melhor? Com aquilo que você sabe fazer, com o seu dom, com o seu talento, com a sua maneira de ser, com o seu jeito de ser. Porque, queridos, o Senhor, Ele nos chama para servirmos ao reino, servindo ao outro. Como o pastor Caio Fábio ele diz, né? Deus aceita amor no próximo. Isso é uma grande verdade. Mateus capítulo 25, ele vai dizer para os salvos assim, olha, vinde benditos do meu Pai e possuam o reino que vos preparei por herança, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu estava nu e você me vestiu, eu estava preso e você foi me visitar, eu estava doente e você foi lá orar por mim. E os justos vão falar, ué, Senhor, quando é que o Senhor estava assim que nós não sabíamos? E ele vai falar tudo que vocês fizeram aos meus pequeninos. Ou seja, tudo que vocês fizeram aos seus irmãos, a maneira como você serviu a sua igreja, a maneira como você serviu ao seu irmão, a maneira como você serviu as pessoas. Isso conta. Ele fala assim, da maneira como você serviu as pessoas, vocês na verdade estavam fazendo para mim. Então será que você tem servido com excelência ao Deus que você serve? Agora não adianta também querer ficar fazendo obra social, evangelismo, levar comida para morador de rua, tudo isso é muito bom. Mas se você for um péssimo marido, se você for uma péssima esposa, se você for um péssimo pai, se você for um péssimo filho, as suas obras externas, elas são obras de hipocrisia, porque as primeiras pessoas, os próximos, mais próximos, são os de dentro da tua casa. Se não for, você não faz dentro da tua casa, o que você faz lá fora é hipocrisia. Por isso, Paulo, quando ele dá um conselho a Timóteo, ele fala, olha, fala para os parentes das viúvas que eles devem cuidar delas. Porque se alguém não cuida bem da sua família, olha só o que a palavra de Deus diz, negou a fé. E é pior do que o não crente. Preste atenção, Paulo diz que ele negou a fé. É pior do que o não crente. Então, querido, não adianta querer o mundo, não adianta querer amar todo mundo se você não ama o seu marido, a sua esposa, se você não perdoa seu marido, sua esposa, se você não ama como deveria amar os seus filhos, não cuida como deveria cuidar dos seus filhos, se você que é filho e está me ouvindo, não honra os seus pais como deveriam ser honrados, você é pior do que o não crente. Não adianta querer fazer lá fora. É uma obra de hipocrisia. Então você só pensa em si? Se Deus te levar hoje, se você for morrer hoje, como você tem servido a Deus?
como você tem servido a Deus. Eu espero que esta mensagem possa ter falado ao teu coração nessa noite. E se você morresse hoje? A tua fé e a tua confiança e o teu temor está em Jesus Cristo? E se você morresse hoje? O teu coração, como está a tua mente e o teu coração? Você vive guardando coisas e gastando a sua vida e a sua energia com coisas que não vão te render nada? E se você morresse hoje, será que você serviu a Deus como deveria servir? Será que realmente você entregou o seu melhor? Pensa nisso e medita nisso. Amém?